fui convidado para conferir em primeira mão o filme Ike Tudo ou Nada, que conta a história da ascensão e queda do empresário Ike Batista, no qual também conferi a coletiva de imprensa, onde entrevistei o elenco principal do filme. A gente está aqui com o Nelson Freitas, Juliana Alves e Thelmo Fernandes, que fazem parte do núcleo do elenco de Ike Tudo ou Nada. Primeiramente, prazer imenso falar com todos vocês. Bom, a primeira pergunta que eu tenho em relação à atuação de vocês é que eu queria saber, vocês usaram mais, para interpretar seus personagens, vocês usaram mais como referência mesmo, apenas o roteiro e o livro da Malu como base, ou vocês também, para dar vida aos seus personagens, vocês foram um pouco mais além na busca? Como é seu nome, desculpa? Bruno. E da onde é que você é? Do Articult. Ô Bruno, você é um fofo. Não é um fofo? É. Fofo. Obrigado. Essa pessoa. E te deu muito sucesso na vida. Que bom estar aqui com você. Eu queria ter uma coisa boa. Mas sem querer gastar o seu tempo. Eu acho que cada um de nós buscou, sem querer tomar a palavra, mas cada um de nós buscou um caminho, realmente. A gente tinha um roteiro, a gente tinha um livro que não dava para ler no meio daquela loucura, porque era um livro, né, todo, a gente precisava concentrar no negócio. Cada um buscou uma referência. Eu tinha uma responsabilidade, a Ju tinha outra responsabilidade, que eram muitas, inclusive dentro do papel que ela representava ali, já foi falado sobre o papel da mulher, né, da mulher negra, né, e tudo dentro desse universo, e que ela representou muito bem. Ele também tinha uma outra função de fazer a narração, então cada um bebeu de uma fonte, apesar de termos buscado também filmes, referências como O Lobo de Wall Street e The Big Short e outros filmes que nos davam algum tipo de referência sobre esse mercado tão complexo que é o mercado do stock market, né? O que você acha? Ju, foi assim mesmo? Você teve Acho alguma que referência? você total, assim, é isso. Mas As referências de filmes foram essas e a Zita, como eu falei lá, né, na nossa coletiva, eu fiquei buscando mulheres muito improváveis, mas que de fato Representativas, né? existem ali e entender qual era a necessidade de sobrevivência dessa mulher, o que ela precisava fazer para sobreviver nesse ambiente, e não só sobreviver, como também sobressair e se manter. Né? No caso do meu personagem, do Benigno, como eu tinha uma relação muito próxima, né, a gente trabalhou muito essa coisa do afeto entre esses dois, né? Esses dois Não amigos, só né? a relação, a gente trabalhou assim, a relação com o todo do escritório, mas tinha uma coisa de proximidade. E aí na preparação isso foi dado muito enfoque em cima disso. E que o final é doloroso, né? Como você viu o filme, que as pessoas vão poder ver também, o final dessa nossa relação ele é muito doloroso no filme. E agora algo mais difícil. Vocês chegaram a conversar com as figuras reais para ter algum tipo de conciliamento, principalmente você, né? Você chegou a ter algum tipo de contato com o próprio Ike antes de começar o filme. Antes de começar a filmar o filme? Olha, para te falar a verdade, como eu respondi para outros colegas seus, eu adoraria poder fazer isso. Né? Eu adoraria poder ter essa referência. Mas eu acho que foi uma decisão acertada da produção e de tudo, né? Da nossa, para a gente não ter nenhum tipo de contaminação, não é? Porque a gente estava muito focado na história, a gente estava muito focado nos fatos. Então isso poderia gerar algum outro tipo de caminho, outro tipo de informação que não seria, poderia ter alguma coisa que a gente não gostaria que tivesse. Né, de ser contaminado, ou dizer às pessoas, é chapa branca, ou, entendeu? Esse filme aí e tal. Não, a gente quer, e isso é mais importante, que fique claro aqui para o espectador que esteja assistindo a gente, que a gente ficou, nós nos ativemos, é assim que fala, aos fatos. Foi bem colocado o verbo? Nós nos ativemos aos fatos, ao nosso roteiro, e eu com certeza adoraria, talvez até um dia encontrar com ele e dizer, e aí, gostou? Gostei, não, ou sei lá, ou isso e aquilo. É o que eu falei, todo mundo fica assim, vai fazer um filme sobre você, que vai falar o quê, meu Deus do céu? Deve estar muito curioso para ele, mas eu adoraria poder encontrá-lo, né, um dia. Bom, e tem algum momento no filme que que essa história mais impactou vocês, algo a ponto de vocês quererem reproduzir esse fato com bastante entusiasmo?
Poxa, que fofo demais, graças a Deus. Fala você, filhote, o que você acha? Não, vai. Não, faz amor, que ela fez. Ela também disse, te amo. Vai. Eu tenho vários momentos no filme que eu adoro, assim, né? E tem essa nossa cena final, que é muito triste, tem muito momento. Mas eu gosto muito, eu particularmente gosto muito da cena que nós fizemos pós apendicite, quando nos encontramos para fazer, que é uma cena bonita, você me conta aquela história do samurai, do samurai, etc, porque tem uma coisa de proximidade, que é quase ali, é um momento do filme, e quem não viveu isso na vida, né, que você tem, que você está de repente distanciando de uma amizade, de uma pessoa muito querida, e de repente você resgata de alguma forma, e você, acho que ali tem um sentido ali que eu curto muito no filme, naquele momento. Para quem não sabe, a gente comentou ali na coletiva com todo mundo, mas eu tive uma apendicite faltando 3 dias para terminar o filme, né? Então foi muito doloroso, porque eu tive que entrar na faca, só voltei 15 dias depois. E essa cena especificamente, ela foi feita numa magia do cinema, porque nós fizemos dentro de um estúdio com uma imagem que já estava gravada. A gente não estava onde a gente estava, né? Então tem algumas coisas ali que são surpreendentes no filme, que a gente nem sabe se pode falar ou não, mas já está falado. Não, tem mais, tem a praia, que aquilo ali. A praia eu não falei. A praia foi assim, ó, gente. Ainda bem que a gente tinha sua presença bem firme ali no nosso coração. Deus do céu, como meu coração estava. Como meu coração estava, porque, puxa vida, ela foi feita. Pode falar, não? Pode, né? Tem uma coletiva, é interessante, por isso não falamos, só falando para você que é fofo. Essa cena, eu não estava. Foi feita por um dublê. A cena da e ela tinha um dublê meu, menino Bismarck, que é ótimo. A gente tinha crise de risco por causa disso, tá? Tinha crise de risco por causa disso e eu no hospital. Mas nós falamos com você. Falaram, foram fofos. A gente ri das coisas ruins também, porque às vezes a gente precisa dessa energia para trabalhar. Mas assim, é porque a presença dele já estava totalmente dominada ali naquele ambiente entre nós. Ele estava entre nós, de alguma maneira. Que bom ouvir isso de vocês agora, porque eu fiquei foi muito sofrido para mim não poder estar naquela cena de celebração, todo mundo na praia e festejando, Ike Batista, não sei o que, e não era o Ike Batista. Mas é só aquela. Foi só aquela que tinha que ser feita naquele dia, naquele formato que foi. Shit's happened. Tudo bem, para finalizar agora, pois não, bom, o filme ele fala sobre como o Ike é um homem ambicioso, e não só isso, como ele despertava ambição nas pessoas à sua volta. Qual é a maior ambição de vocês e o que vocês mais influencia a ponto de despertar a ambição no público que acompanha, que assiste vocês? Eu acho que a nossa maior ambição agora é que vocês nos prestigiem a partir do dia 22 de setembro em um cinema perto de você. A gente quer que as pessoas venham, que elas entrem no mundo, que elas viajem na nossa história, porque a gente está contando ali um pedacinho, né, de uma nossa história. A gente está querendo encantar, porque é isso o nosso trabalho, essa é a nossa função enquanto ator. Né? Que as pessoas reflitam, né? Reflitam também sobre a realidade do Brasil. Da história, sobre uma figura brasileira que tão controverso. Exatamente. E como atores, eu acho que a ambição do artista é que seu trabalho também transforme as pessoas, né? Então, cada trabalho que a gente faz, a gente espera que isso aconteça. Eu acho que o filme traz um pouco disso também. Essa é a função da arte. Agora a pergunta para você. Você gostou do filme? Gostei, achei muito bom e surpreendente. Quer dizer, como um homem que tinha bilhões de dólares na conta hoje. Bom, eu acho que é isso que o pessoal vai querer saber. Como é que você conseguiu fazer um troço desse, né? Como é que você perdeu tudo? Mas obrigado. Obrigado você. Obrigado você, Bruno. Valeu. Chega aí. Além do elenco principal, eu também conversei com os diretores e o produtor do filme, onde eles compartilharam ideias e decisões da produção. Estou aqui com o Dida Andradino, diretores do filme Ike Tudo ou Nada, e o Thiago, o produtor do filme. Primeiramente, prazer falar com vocês e parabéns pelo trabalho de vocês. E, bom, a pergunta que eu tenho primeiro é, além de contar a história do empresário, Ike e tudo mais, ele mostra como ele se prejudicou, mas também
a forma como ele prejudicou e acabou influenciando outras pessoas, incluindo o personagem do Carlos, né, que é contado como ele foi um dos influenciados. Eu queria saber, essa história foi algo inventado para o filme ou foi baseado em algum dos relatos de pessoas que acreditaram no Ike e pagaram o preço por isso? Acho que foi uma história uma história que foi criada ali, os personagens são fictícios, mas eu não duvidaria se muitas das pessoas que assistirem o filme se identificarem no papel do Carlos. O sogro da minha ex perdeu dinheiro com eu tenho amigos que passaram pela mesma situação, o sogro da ex do Dida também passou por isso, então o personagem ele é fictício, mas eu acho que exemplifica muitas pessoas que passaram por isso, sim. E, bom, a história do Ike é uma trajetória bem longa, como vocês tinham mencionado no coletivo. Seria impossível contar a história dele em 1h40. Sim. E o que da história de Ike vocês achavam que era de certa relevância, ou pelo menos curioso, que seria algo interessante de colocar no filme, mas vocês tiveram que abandonar isso, que ficou de fora do roteiro, ou até mesmo filmaram, mas ficou fora do corte final? Sim. Eu, falando por mim aqui, sem a gente conversar nada, uma parte que eu gostaria de ter contado era a parte do garimpo, que é do início da trajetória profissional dele, quando ele tinha 23 anos. Mas, enfim, a partir do momento do recorte que a gente resolveu fazer, que era da ascensão em queda ali a partir de 2006, a gente optou por tirar isso, mas era uma parte da história dele que eu gostaria de ter contado. Vocês chegaram a filmar essa cena ou colocaram no roteiro? Não, foi no roteiro. Uma versão anterior de roteiro a gente tinha e aí na versão final a gente optou por não ter. Se rolasse uma série, e escreve aí, cara, no teu site pra provocar os streams, dava pra fazer uma série linda, porque tem muita história. Assim como fizeram da Hebe, o filme fala sobre a transição dela da Band pro SBT, e fizeram uma minissérie que já fala sobre a vida inteira dela. Por que não do Ike? Você viu o da Uber? A série da Uber? Não. Pô, é Paramount, Thiagão? Acho que é Paramount, cara. Porque ele foi pro garimpo, ele foi campeão mundial de corrida de lanche, mas morreu uma pessoa por corrida. Tem muita história, foi porradeiro, ele tem muita história boa. Nossa, bom, para finalizar, apesar do filme ser focado inteiramente na ascensão e queda do Ike como empresário, em um breve momento acaba abordando a vida amorosa dele com a Luma. E queria saber, vocês chegaram a optar em dar mais espaço para esse arco, dessa vida particular, dessa vida íntima do Ike? Thiago Rezende, pelo pouco que eu conheço, ele vai se transformar no maior produtor sobre filmes sobre economia, empresa, ações. E é um novo um novo gênero que está vindo para o Brasil e que está explodindo no mundo. Esse sempre foi o nosso recorte, essa sempre foi o nosso maior interesse. E porque nós precisamos, o mundo mudou, os tempos mudaram e acho que é uma grande honra poder fazer parte nisso. Sei que muitas pessoas vão aprender o que é IPO com o nosso filme, vão aprender o que é short com o nosso filme, vão aprender o que é flipagem com o nosso filme. E o que eu espero é que outras produções possam ajudar as pessoas que não estudaram economia como eu a se defender um pouco do mercado financeiro. Só complementando aqui para finalizar, eu acho que foi uma escolha dramatúrgica mesmo, de estar mostrando mais o lado empresarial, e aí o lado pessoal a gente focou mais na relação dele com o pai, dele com a mãe, do que nas relações mais conjugais. Sim, o filme fala rapidamente também isso, um pouco da relação dos pais, então um pouco menos do que também a própria relação da Luma, mas eu acho que está bem entre o meio termo os dois, quase o mesmo tempo, que bom, como o filme fala, é tudo ou nada, desde as atitudes que levou o Ike
de ser praticamente o maior bilionário do Brasil para O 7º homem mais rico do mundo. 7º, que não é pouco. Como você se transforma o 7º homem mais rico do mundo? Olha que pergunta. E acho que foi isso que a Marisa e o Thiago nos trouxeram, essa indagação. Como a gente conta a história de alguém que se transformou no 7º homem mais rico do mundo? Realmente é uma história assim surpreendente. O cara que tinha mais de 30 bilhões na conta hoje, sei lá, se tem dinheiro de dólares e sabe, se tem ainda dinheiro para comprar pão e leite de amanhã. Mas muito obrigado por vocês todos. Obrigado a você. Não, eu te agradeço. Obrigado de verdade. Também foi convidado para a pré-estreia do filme, onde eu conversei com Malu Gaspar, jornalista e escritora do livro Tudo ou Nada, no qual o filme foi baseado, onde ela compartilhou um pouco a respeito sobre a adaptação do seu livro para esse filme. Malu, prazer falar com você. A pergunta que eu queria fazer para você é como foi assim, o processo de escrita da vida do Ike Batista. Provavelmente você, é óbvio que o escândalo, a história dele foi uma coisa que impactou todo o Brasil e a economia do país. E você não foi a primeira a ter a ideia de fazer isso, mas foi a primeira a publicar um livro que a ponto de ser adaptado para os cinemas. E como foi esse processo de escrita, de pesquisa para... Olha, assim, quando eu cobri o Ike Batista como jornalista, eu logo percebi que ali tinha uma história que as pessoas precisavam saber, porque muita gente se perguntava como foi possível um cara como ele ficar tão rico e depois quebrar tão rapidamente, né? O que aconteceu? As pessoas se espantavam muito com a trajetória dele, como tinha acabado tão rápido. E eu que estava ali no dia a dia cobrindo a história do Grupo X, sabia que tinha uma história para contar. Eu tinha visto aquilo acontecendo por dentro. Então, embora muita gente prestasse atenção na história do Ike, tinha detalhes e histórias que eu conhecia que eu sabia que ninguém tinha. Então, foi por isso que eu resolvi escrever o livro. Eu sabia contar aquela história de um jeito que as outras pessoas não iam ter, porque não estavam ali vivendo aquilo, né? Então, foi por isso que me motivou a fazer o livro. E a outra coisa foi o fato de ser um período importantíssimo da história do Brasil, em que a gente teve aquela oportunidade de ser um país, aquele país do futuro que todo mundo sempre fala, e o Brasil representado pelo Cristo Redentor, né, voando como se fosse um foguete, parecia que tudo ia dar certo, né? E eu acho importante a gente retratar a história para a gente não repetir os erros, né? É algo que, infelizmente, não sei se o brasileiro está apto a aprender com os erros passados, infelizmente. Mas, bem, depois que o livro foi publicado, veio o interesse, é claro, dos produtores de cinema, dos diretores para fazer o filme. E para você, como foi esse processo de adaptação, ver a sua obra sendo adaptada para os cinemas, as mudanças, e se o filme acrescentou algo algo a mais no seu livro? Um filme é sempre um recorte, né? A gente não deve esperar. Eu tinha todas as páginas que eu quisesse para escrever. O filme tem 1 hora e pouco, 2 horas no máximo. Então eu acho que eles conseguiram pegar bem esse período da história do Ike, de ascensão e queda ali. E, para te falar a verdade, eu não participei da elaboração do roteiro. Eu ajudei, dando dicas, encontrava sempre com eles e tal, mas eu não tive a experiência de adaptar. Mas eu estou bem satisfeita com o resultado. Eu acho que eles conseguiram captar o espírito da história, né? Isso que interessa. Interessa, e realmente o filme é bem impactante, assim, no sentido que é inacreditável que isso é uma história real, de um homem que tinha bilhões de dólares na conta e do nada acabou indo para falência, para o fracasso. Mas o mais incrível é ser uma história real, né? Isso, realmente. Mas muito obrigado, Malu, de verdade, parabéns pelo sucesso do seu livro e tudo mais. Eu vou ser o homem mais rico do mundo.